Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redes complexas. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai ver como aplicar o modelo GNP a redes reais. Vamos ver as propriedades que esse modelo induz e isso vai servir para motivar um outro modelo de rede que vai seguir esse princípio de anexação preferencial ou Preferential Attachment. Esse modelo é chamado de modelo de Barabasi-Albert ou modelo BA e vamos terminar a aula investigando algumas propriedades estruturais induzidas por esse modelo. Então vamos começar com essa pergunta, que é como é que você faz para aplicar o modelo GNP, que nós vimos aqui nas últimas aulas, né, a uma rede real. Bom, e a resposta aqui é como você aplica qualquer modelo a algum fenômeno físico, que é ajustando os parâmetros desse modelo para representar aquele fenômeno físico que você quer capturar. No nosso caso aqui, o modelo GNP tem dois parâmetros, né? O N e o P, e esses parâmetros têm que ser ajustados. Então, por exemplo, se eu pegar uma rede real, esse rede do grafo dos sistemas autônomos da internet, que tem 10.697 vértices e 31.992 arestas, quanto vale N e P se eu quiser aplicar o modelo GNP a essa rede real? Bom, N é fácil porque é o número de vértices que a rede tem, então eu simplesmente faço N ser igual a 10.697. Mas e P? Como é que a gente vai ajustar P nesse caso? Bom, uma ideia é você parametrizar, né, escolher esse parâmetro P de maneira a preservar o grau médio da rede real. Bom, o grau médio da rede real, com N vértices e M arestas, é dado por essa equação, né, 2 vezes M sobre N, e a gente viu que o grau médio do GNP é dado por N-1 vezes P, que é a média da binomial que define os graus. Bom, então o que eu posso fazer é igualar esses dois graus médios, né, e resolver para P. Se eu fizer isso, eu vou ter que P é igual a 2M sobre N vezes N-1. Então eu posso escolher esse parâmetro P em função de N e M, o número de vértices e arestas da minha rede real. Bom, então vamos pegar alguns exemplos de aplicar o modelo, né, a redes reais. Então vamos começar com esse nosso exemplo do grafo dos sistemas autônomos, né, da internet. E aí eu vou ver que o grau médio, nesse caso, é 5,98 e isso vai me dar um P que é 0,00056. Posso pegar uma outra rede, uma rede de atores com 449.913 vértices e essa quantidade grande aí de arestas. Isso vai dar um grau médio de 113,4 e um P que é igual a 0,00025. O que eu estou fazendo aqui é basicamente aplicando aquela equação para escolher o valor de P que melhor representa essa rede. Bom, um terceiro exemplo, uma rede metabólica com 765 vértices, 3.636 arestas. De novo, eu calculo o grau médio, dá 9,67, e o P correspondente do modelo para induzir esse grau médio é 0,0126. Então, algumas observações aqui que você está vendo que P geralmente é muito pequeno. Lembrando que no modelo GNP, né, P é também a densidade, e a gente já viu que redes reais são muito esparsas, então P, quando você aplica o modelo GNP a uma rede real, vai naturalmente ser um número muito pequeno, 10 a menos 3, 10 a menos 4, ou até menor do que isso. Bom, agora você pode estar pensando qual é a utilidade desse modelo, né? O quão bom é o modelo GNP para representar redes reais. Afinal de contas, né, o propósito de um modelo matemático é capturar a essência de algum fenômeno físico. Bom, o nosso modelo aqui, ele captura fielmente o número de vértices da sua rede real e o grau médio, ele foi parametrizado para isso. Mas será que isso é suficiente? Será que capturar essas duas estatísticas, ou duas características da rede real, me dá um modelo que é útil? E a resposta aqui depende do propósito do modelo. Bom, antes de a gente falar mais sobre isso, uma outra pergunta que você pode fazer é se esse modelo GNP captura outros aspectos estruturais que estão presentes em redes reais.
Será que isso é verdade? Bom, a gente já viu aqui, né, que alguns aspectos estruturais que ocorrem em muitas redes reais são meio que esses três aqui. As distâncias entre dois vértices escolhidos ao acaso numa rede real tende a ser muito pequena. Redes reais têm alta clusterização, o coeficiente de clusterização de redes reais é muito maior do que a fração de arestas que a rede possui. E por último, a distribuição de grau em redes reais, ela tendem a ter cauda pesada. Muitas vezes seguir lei de potência, mas pelo menos ter cauda pesada, isso acontece em muitos casos. Então a gente pode ver como é que o modelo GNP se sai nessas três características. Bom, com relação às distâncias, nós vimos aula passada que as distâncias no modelo GNP, a distância média, é da ordem de log n sobre log z. Clusterização média vai ser igual a P, e a distribuição dos graus do modelo GNP é dado por uma binomial com parâmetros n-1 e p. E o que a gente vai ver já já é que essas duas coisas, a clusterização induzida pelo modelo e a distribuição de grau, são muito diferentes de redes reais. E para várias aplicações, para vários fenômenos, essas duas características estruturais são muito importantes, fazendo com que o modelo não seja adequado para representar alguns fenômenos. Então vamos começar de novo vendo esse exemplo do gráfico dos sistemas autônomos, que a gente parametrizou ele, né, de maneira a ele ter o mesmo grau médio que o modelo GNP. E aí a gente pode olhar para a distância média nesse grafo, nessa rede, né, e você vai ver que a distância média real é 3,31. E se você aplicar a equação que prevê a distância média do modelo GNP, log de n sobre log de z, onde z aqui é o grau médio, né, eu vou ter um valor de 5,18. Então o modelo aqui está bastante próximo, né, da rede real. Tá? Mas em compensação, se você olhar para a clusterização, a rede real tem uma clusterização de 0,39 e no modelo GNP a clusterização média é dada por P e aí é 0,00056. Então aqui o modelo está prevendo, né, uma clusterização 1000 vezes menor do que você está de fato observando na sua rede. Então a diferença aqui é muito grande. Vamos olhar para a distribuição de grau induzida pelo modelo. Então a distribuição de grau da rede real é dada por esse gráfico aqui, que claramente tem uma distribuição que segue uma lei de potência. Repara que eu estou plotando a distribuição complementar cumulativa, né? A probabilidade do grau ser maior do que K, em escala log-log. A gente vê uma reta aqui claramente, né? Mostrando que isso tem um comportamento em lei de potência. Agora eu posso plotar a distribuição de grau que o modelo vai produzir. O modelo parametrizado para essa rede real vai produzir essa distribuição de grau que a gente está vendo aqui, que é uma binomial, né, com parâmetros n e p. Okay? E você olha para essas duas figuras e elas são fundamentalmente diferentes. Para ilustrar isso, a gente pode pegar o grau de tamanho 30. Né? Então, na rede real, a probabilidade, né, de você ver um grau, de você ver um vértice com grau maior do que 30 é maior do que 10 a menos 2. No nosso modelo, a probabilidade de você ver um vértice com grau maior do que 30 é maior que 10 a menos 12. Tá? Se ver um grau de 30 maior, é 10 a menos 12. Tá? Então repare que essas duas frações, essas duas probabilidades são 10 ordens de grandezas diferentes. Tá? Então, nós estamos falando de algo que é fundamentalmente diferente. E se você vai para graus maiores, como 100 e 1000, você ainda tem uma probabilidade não desprezível, né, de observar isso na rede real, enquanto que no modelo GNP parametrizado isso é muito, muito baixo. Então, a distribuição de grau é fundamentalmente diferente. Bom, então o objetivo, né, de um modelo de rede, né, é basicamente capturar aspectos importantes que redes reais possuem. A distribuição de grau e a clusterização são aspectos importantes para muitas aplicações. E aí existem duas classes de modelos de rede, os modelos ditos diretos, onde eu tenho uma definição da estrutura da rede de maneira direta, e em geral nesses modelos o número de vértices é fixo. Por exemplo, o modelo GNP é um modelo dessa classe e um modelo que a gente vai ver aqui
um modelo de sequência de graus também é dessa classe. Uma outra classe de modelo de redes é modelos de crescimento, Growth Models. E nesses modelos eu tenho algum processo incremental, evolucionário, de crescimento da rede, tanto com relação aos vértices, com relação às arestas. E esse processo iterativo, essa regra de formação, ela vai construir a rede. A rede vai ser consequência dessas regras de formação. Bom, nesses modelos de crescimento, né, vértices e arestas são adicionados ou removidos incrementalmente, refletindo que a rede, né, está crescendo. Né? Eu tenho algum processo gerador que vai tentar capturar algum fenômeno na realidade. E a estrutura que eu vou observar na rede, ela é consequência desse processo gerador. E isso é interessante, esse tipo de modelo, porque eu posso explicar o surgimento das propriedades estruturais da minha rede a partir desse processo gerador simples. Então, é um processo gerador que é bastante trivial, ele executado de maneira iterativa pode dar origem a propriedades estruturais complexas. E eu poderia explicar isso a partir desse meu processo gerador simples. Então, é uma categoria de modelo bastante atraente e não por menos. Muitos modelos para capturar redes reais são dessa classe que a gente está falando aqui agora. Bom, antes de a gente falar de um modelo dessa classe, eu quero falar de uma regra fundamental de formação, não só para redes, ok? Mas para coisas gerais. Essa regra se chama anexação preferencial, ou preferential attachment do inglês, e ela foi descoberta várias vezes e foi batizada com vários nomes. Essa regra de formação também é conhecida como Cumulative Advantage, Ritz Gets Richer e Matthew Effect, pelo menos esses três nomes. E a ideia aqui nessa regra de formação é que objetos eles têm preferência em se relacionar com objetos mais populares. A popularidade de um objeto ela é função desses relacionamentos. E aí, por causa disso, né, objetos mais populares vão atrair novos relacionamentos de novos objetos, aumentando ainda mais a sua popularidade, se tornando ainda mais atraentes para os objetos que vão chegar. Okay? E essa ideia possui muitas aplicações e ela foi observada em diversos contextos ao longo dos últimos 100 anos. Eu vou falar sobre alguns desses contextos agora. Então, a ideia de objeto aqui é uma abstração, né? Eu vou falar um pouquinho de exemplos dessa regra em contextos específicos. Vou começar com o problema ou a formação de links na web. Então, você pode pensar que a web, né, como uma página entra na web, ela cria links para outras páginas. E essas páginas novas vão tender a criar links para páginas que têm muitos links. Então, essa criação de novos links aumenta ainda mais a popularidade, vamos chamar assim, das páginas que já têm muitos links. A segunda exemplo é a formação de aglomeração de pessoas em cidades, né? A maneira como pessoas escolhem cidades para morar. E aqui a gente tem esse fenômeno de que cidades maiores tendem a atrair mais pessoas, se tornando então ainda maiores, atraindo então ainda mais pessoas. Um terceiro exemplo é espécies de plantas de um mesmo gênero. Se você olhar para a natureza, você vai ver que tem algumas espécies de plantas, alguns gêneros, desculpa, que tem muitas espécies, né? Então, mutações são mais prováveis num gênero que tem mais espécies, levando então a outras espécies dentro desse mesmo gênero. Tá? Isso foi observado por Yule, né, em 1925, né, quase 100 anos atrás. E por último, quarto exemplo aqui é o número de artigos publicados por um pesquisador. Novos artigos tendem a ter coautores que publicaram mais artigos, então esse novo artigo vai conferir ainda mais popularidade, né, medida aqui pelo número de artigos publicados, para pesquisadores. Isso foi uma regra de formação observada por Simon, ganhador de prêmio Nobel, em 1955. Então são exemplos de observação dessa ideia de anexação preferencial, onde um objeto
tende a se relacionar com objetos populares e aumentando a popularidade desses objetos populares, onde objeto aqui tem diferentes conotações. Agora vamos ver isso aplicado num modelo de formação de redes. Então esse modelo é o modelo BA, que são as iniciais de Barabasi e Albert, duas pessoas, que propuseram esse modelo aleatório para redes em 1999. É um artigo muito influente, que hoje já tem 40 mil citações. E a ideia aqui é que os objetos são vértices de uma rede e a popularidade é simplesmente o grau daquele vértice. Então eu vou ter uma lei de formação. Inicialmente eu começo com uma rede pequena, onde todos os vértices estão conectados entre si, formando uma clique. E aí a cada passo um vértice chega nessa rede e traz com ele M arestas. Essas M arestas estão incidentes a esse novo vértice, e aí essas pontas, M pontas de arestas, elas vão ser incidentes a vértices que já estão na rede. Só que esses vértices vão ser escolhidos aleatoriamente com probabilidade proporcional a seus respectivos graus. Repara aqui que M é o parâmetro fundamental desse modelo e essa clique inicial não é muito importante para o modelo. Então vamos ver um exemplo do modelo em ação. Aqui eu comecei com uma clique de 3 vértices, um triângulozinho, e o M é igual a 2. Então todo vértice que chega traz com ele 2 arestas e escolhe aonde vai colocar essas pontas de arestas nos vértices que já estão na rede, com probabilidade dada pelo grau do vértice da rede. Então, repara que nessa minha animação, o tamanho do vértice, essas bolas, representam o grau do vértice. Então aqui é uma animação com 50 vértices, e o que a gente observa é basicamente o fenômeno de Rich Gets Richer em ação. Você pode observar aqui que muitos vértices têm grau 2, e repara que esse grau é o grau mínimo, porque é o grau que você tem quando você entra na rede, e alguns vértices têm grau maior, inclusive tem um vértice bem grande aí na rede, com um grau muito maior do que 2, talvez grau 15, okay? Numa rede que tem 50 vértices. Muito bom. Então, vamos definir essas preferências para tornar esse modelo ainda mais concreto. Então, repara que, na verdade, esse modelo induz uma sequência de redes para cada instante de tempo t. Tá? Então, G de t é a minha rede no tempo t. E aí eu posso falar do grau do vértice U no tempo t, e eu vou chamar isso de d de U de t. E aí considera a chegada de um novo vértice no instante t, lembrando que a cada instante de tempo um vértice chega, e esse vértice traz com ele M arestas. Então, P de U de t, U é um vértice que já está na rede, P de U de t é a probabilidade desse vértice da rede ser incidente a uma nova aresta trazida pelo vértice que chega no instante t. Essa probabilidade a gente vai definir ela como sendo o grau do vértice U no tempo t, dividido pela soma dos graus dos vértices no tempo t. Tá? Então, essa vai ser a probabilidade de uma aresta ser incidente ao vértice U. Repara que o denominador é a soma dos graus dos vértices da rede. A gente vai chamar isso aqui, vai aproximar isso aqui por 2mt, onde m vezes t é o número de arestas adicionadas até o tempo t, porque eu adiciono m arestas a cada chegada, e se eu somar os graus, eu vou ter 2 vezes o número de arestas, que nesse meu exemplo aqui é m vezes t. Muito bom. Então eu tenho um pequeno exemplo para mostrar isso aqui. Aqui eu tenho P de U de t como sendo d de U de t sobre a soma dos graus. Se eu somar os graus dessa rede, isso vai me dar 8. E aí então eu posso calcular se um vértice chegar agora, o vértice número 5 chegar agora, ele ia ter uma probabilidade de se conectar a cada um desses vértices. Essa probabilidade seria 1/4 para o vértice 1, 1/8 para o vértice 2, 1/4 para o vértice 3 e 3/8 para o vértice 4. Okay? Então repara aí que o vértice 4 tem grau 3, tendo uma probabilidade maior do que os outros.
Repara que isso, obviamente, essas probabilidades evoluem com t. Conforme os vértices estão chegando, P de U de t vai se modificando. Bom, agora o nosso objetivo é caracterizar a evolução de grau dos vértices nesse modelo. Então, uma vez que o modelo está descrito, a gente quer entender que tipo de rede ele vai criar, e uma das coisas muito importantes é que tipo de grau, né? Qual vai ser o valor de grau que ele vai gerar. Então, quanto vale d de u de t? Repara que d de u de t é uma variável aleatória, né, discreta, porque é o grau do vértice u no instante t, e isso depende, né, da realização. Então, a gente vai aproximar essa quantia, a gente vai assumir que d de u de t é determinístico, utilizando o valor esperado dele. Então, de agora em diante, d de u de t é o valor esperado da variável aleatória que ele representa. Por causa disso, d de u de t é contínuo e não mais discreto, porque o valor esperado é um número real. Então, se eu pensar no d nesse grau do vértice u no instante t, eu posso pensar na variação dele, né? Quanto que ele está variando no instante t. E aqui eu vou aproximar t para ser algo infinitesimal. Então, repara que o grau de um vértice, que já está na rede, né, ele só pode crescer. Então, eu estou interessado na taxa de crescimento desse grau. Isso, obviamente, vai depender de m, que é o parâmetro do modelo, porque m determina quantas arestas eu vou adicionar a cada instante de tempo, e da probabilidade do vértice u receber uma dessas pontas de aresta. Então, a gente pode escrever que a variação do grau do vértice u no tempo t vai ser dado por m vezes p de u de t. Então, aqui eu tenho uma equação diferencial que está capturando como que o grau do vértice u está crescendo no tempo t. Substituindo P de U de t, a gente vai ver que isso vai dar D de U sobre 2t. Muito bom. Agora eu posso falar das condições iniciais para o grau do vértice U. A gente vai assumir que o vértice U entra no sistema, entra na rede, no instante TU. E ao entrar, o vértice U tem m arestas incidente a ele, né? Então o grau dele no instante TU é igual a m. Bom, então eu posso agora resolver essa minha equação diferencial que está aqui e utilizar a minha condição inicial para caracterizar ela por completo. E se eu fizer isso, eu vou ter que d de u de t é igual a m vezes t sobre tu elevado a meio, raiz quadrada disso. Então repara que isso já nos dá como que os graus nessa rede vão evoluir. Em particular, os graus crescem com raiz quadrada do tempo. E a gente está vendo aqui que os vértices mais antigos, que têm um TU menor, né, entraram antes, vão ter graus maiores. Então, TU aqui serve como um fator que controla o crescimento dos graus. Então, TU menor vai induzir vértices com grau maiores. Muito bom. Agora eu queria falar sobre a distribuição de grau da rede no tempo t. Repara que o que a gente fez foi caracterizar como que o grau de um vértice, do vértice U, está crescendo com o tempo. Mas se eu parar a rede no tempo t e olhar para os vértices dessa rede, eu vou ter uma distribuição de grau, né? É a fração de vértices que tem grau menor do que k. E eu gostaria agora de caracterizar essa distribuição. Então, em particular, qual é a probabilidade, né, do grau do vértice U no tempo t ser menor do que k. Tá? E uma pergunta muito boa aqui é se essa distribuição vai depender do tempo. Repara que, a princípio, isso poderia depender do tempo, mas será que vai? Então, vamos tentar escrever essa probabilidade aqui. Só que, para fazer isso, eu vou precisar assumir alguma coisa sobre a entrada do vértice U no meu sistema, na minha rede. E a gente vai assumir que o instante que o vértice U chega na rede é uniforme entre 1 e t. Então, eu paro o tempo em t e eu penso que o vértice U, que já está na rede, entrou em algum momento escolhido uniformemente entre 1 e t. Então, repara que tu aqui vai passar a ser uma variável aleatória, que representa o instante de chegada do vértice U nessa rede. Agora eu posso substituir d de u de t na minha equação acima aqui e resolver isso, né, utilizando o fato de que tu é uma uniforme entre 1 e t.
Repara que se eu fizer isso, eu vou ter que essa probabilidade aqui é 1 menos m ao quadrado sobre k ao quadrado. Repara que m ao quadrado sobre k ao quadrado é um número menor do que 1. E vamos definir uma fração do intervalo 1t. Então eu estou olhando por uma probabilidade de uma uniforme ser maior do que uma fração desse intervalo 1t, e isso dá exatamente a solução aí que a gente está vendo no slide. Então a gente consegue escrever essa probabilidade aqui. Bom, e você já está vendo que é esse expoente, eu tenho 1 menos m ao quadrado sobre k ao quadrado, k aqui é o grau, nós temos aparecendo aqui o que você está suspeitando, que é uma lei de potência. Bom, para ficar aí mais claro, a gente pode transformar a CDF, que é o slide anterior, em PDF, diferenciando essa CDF, pois eu estou fazendo uma aproximação contínua, e aí eu vou ter que a probabilidade de du de t ser igual a k é proporcional a 2m ao quadrado sobre k ao cubo. Okay? Então eu calculo a PDF e eu vejo claramente aqui que nós temos uma lei de potência na distribuição de grau dos vértices desse modelo com o expoente igual a 3. Então k aqui, né, o valor de grau, a gente está vendo que essa probabilidade decresce conforme 2m ao quadrado dividido por k ao cubo, onde m aqui é um parâmetro do modelo. Então, uma coisa bem interessante que a gente acabou de mostrar, né, é que fenômenos observados empiricamente, eles podem ser modelados por preferential attachment, por anexação preferencial. E esse tipo de modelo, ele leva ao surgimento de leis de potência na popularidade dos objetos. Todos os exemplos que eu falei antes levam a lei de potências nas popularidades dos respectivos objetos. Né? Cidade, tamanho de cidades, número de espécies, número de artigos e por aí vai. Então, isso que é bem interessante, porque a gente pode pensar que preferential attachment é a explicação para o surgimento de leis de potência observadas empiricamente. Então, leis de potência observadas no mundo real podem surgir por causa do processo de formação dessas, digamos, características que seguem o paradigma de preferential attachment. Bom, um cuidado aqui é que nem toda lei de potência é explicada por preferential attachment. Então, preferential attachment pode induzir lei de potência, mas não necessariamente a razão pela qual você está observando uma lei de potência é por causa de uma regra de formação de anexação preferencial. Então, tem que ter muito cuidado aqui a concluir essas coisas. Bom, quero terminar a aula falando sobre algumas limitações do modelo BA. Em particular, ele produz redes que têm distribuição de grau em lei de potência com expoente 3, e esse 3 aí é uma constante no modelo, né? Mas a gente já viu que muitas redes reais têm expoentes diferentes de 3, né? 2.5, 2.8, 3.2. Uma outra limitação desse modelo é que os vértices mais antigos eles vão ter graus maiores, né? Os vértices novos nesse modelo não têm chance de se tornarem mais populares. E a gente sabe, né, que em redes reais isso não é verdade. Vértices que chegam muito depois de outros podem, depois de um certo tempo, ter grau muito maior do que os antigos. A terceira limitação é que vértices criam arestas somente no instante de chegada, né? Uma vez que você entra na rede, você cria arestas para novos vértices, e dois vértices que já estão na rede não podem nunca formar aresta entre eles nesse modelo. Não há uma dinâmica entre vértices que já estão na rede. E por último, a rede gerada por esse modelo vai ter baixa clusterização, de maneira intuitiva, quando você joga, né, as suas m pontas de arestas de maneira aleatória, você não está favorecendo a formação de triângulos. Muito pelo contrário, né, essas arestas vão cair em vértices que não necessariamente são vizinhos, diminuindo, né, o número de triângulos. Bom, então essas são algumas das limitações desse modelo, mas eu tenho que dizer que todas essas limitações já foram superadas, né, em modelos subsequentes que foram propostos justamente para resolver isso. Só quero fazer um comentário, essa ideia de vértices mais antigos terem graus
podem ser superadas utilizando um fitness, uma ideia que você atribui uma qualidade aos vértices e essa qualidade influencia a probabilidade dele receber novas arestas. Bom, é isso tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou na discussão síncrona. Tchau, tchau, pessoal.